Olá amigos, ouvintes da Tribuna, leitores da Tribuna. Nós vamos começar aqui o nosso segundo TribunaCast, é o nosso segundo programa. Agradecemos a todos pelos acessos no primeiro. E nós vamos continuar falando sobre a UEFA Champions League, o melhor torneio de futebol do mundo. Primeiro nós vamos começar falando sobre as quartas de final, os jogos entre Galatasaray e Real Madrid, Borussia Dortmund e Málaga, Juventus e Bayern, Barcelona e Paris Saint-Germain. Foram os jogos de volta. Nossos amigos Cisco Nobres da Pereira vão tecer alguns comentários sobre esses jogos e logo em seguida nós vamos falar sobre o sorteio da UEFA Champions League, das semifinais, e dar alguns palpites e algumas opiniões sobre os próximos jogos. Sejam todos bem-vindos ao TribunaCast, ao nosso segundo episódio. Boa noite a todos, Pereira falando, e eu gostaria de começar a minha noite falando sobre Real Madrid e Galatasaray, tecendo meu primeiro comentário sobre Cristiano Ronaldo, que em 2013 está sendo o melhor jogador do mundo, indiscutivelmente pelas médias de gol, pelo que ele tem feito pelo Real Madrid. Se na rodada passada ele ficou abaixo do esperado, nessa contra o Galatasaray chamou a responsabilidade, partiu para cima, fez gols, muitos, e ajudou bastante o time para conseguir a vaga nas semifinais. Olá pessoal, concordando com o Pereira, Cristiano Ronaldo 11 gols na atual Champions League. E se o Barcelona é dependente do Messi, o Real Madrid é muito dependente do Cristiano Ronaldo. Vamos lembrar também o Galatasaray com a torcida lotando o estádio e seus dois grandes jogadores, Sneijder e Drogba, fizeram golaços. É muito interessante afirmar isso, que o fanatismo do turco, ele quando passa ao estádio, ele transforma qualquer praça esportiva num assaltão. Isso aconteceu com o Fenerbahçe de Zico, que conseguiu vencer o Chelsea no primeiro jogo, e o Galatasaray teve uma apresentação muito boa na Turquia, como também já tivera alguns anos atrás, numa própria quartas de final também, naquele time de Umit Davala, Hasan Şaş, que foi a base da seleção 2002. Falando nisso, um turco ficou de fora dessa fase, o até então artilheiro Yılmaz, que fez muita falta e colaborou para a eliminação do time turco. Seguindo o Borussia Dortmund e Málaga, jogaço, o melhor das quartas de finais. Os dois times eram os azarões dentre todos os outros jogos. Vimos dois times muito pra frente. Inclusive o Málaga surpreendeu todo mundo. Por pouco não eliminou o time alemão. Jogo realmente muito aberto, de igual para igual. Em nenhum momento o Málaga, quando entrou na Alemanha, procurou se retrancar. Talvez isso tenha até sido um erro de Pellegrini, e depois do segundo gol. Suas alterações foram muito diferente do usual, colocando centroavante no lugar de meio campista, e talvez ele tenha pago o preço por isso, mas não tem como não fazer menção à sincronia alemã do Borussia Dortmund, time muito bem entrosado. O primeiro gol foi uma obra de arte do futebol, sensacional. Querendo chamar a atenção agora do lado do Málaga, Júlio Batista ressuscitou no futebol. Enfim, falamos até satirizando o pobre meio atacante. Fez uma boa partida junto com o Joaquim. Por pouco no tiro do Dortmund. Outra coisa, os goleiros Weidenfeller e Cavalheiro cooperaram muito com o espetáculo. Homem elásticos. E para mim o Málaga, mesmo independente do resultado das semifinais e da final, eu acho que qualquer um dos quatro times tem condições de se sagrar campeão da Europa. O Málaga, para mim, foi a grande surpresa desse campeonato. Não só por ter atingido as quartas de finais, mas como jogou. E, infelizmente, a arbitragem também foi destaque nessa partida, porque cometeu erros capitais, o que, no frigir dos ovos, digamos assim, não mudou o resultado, já que foi um erro para cada lado, mas foi um espetáculo tão bonito que não merecia ter tido esse problema. A arbitragem mais ou menos que colaborou para a justiça, que o Borussia merecia muito mais a classificação. O gol foi do brasileiro, o gol irregular do Felipe Santana, que entra para a história do time por recolocar o time nas semifinais da Europa. Passando de fase, vamos parar em Turim, onde tivemos Juventus e Bayern
na segunda partida e a equipe da casa foi eliminada. Bem, é até difícil imaginar falar isso, mas o responsável direto por este fracasso tem nome e sobrenome. Buffon. Horrível, lamentável. Nos 2 jogos, várias falhas grotescas, inacreditável com um goleiro então chamado de melhor do mundo, o melhor da década. Fracasso da Juventus. A Juventus decepcionou bastante nessas quartas de final e viu o Bayern jogar e fazer os gols. Eu não tive tempo de buscar essa informação, mas o meu colega pode até confirmar. Eu acredito que foi até o goleiro mais caro da história do futebol, né? A transferência do Parma para a Juventus, se não me engano, o Buffon foi o mais caro da história do futebol. Bem, está sendo recordado aqui que eu não procurei, então, caso tenha errado, por favor, colegas, relevem. E eu gostaria de mencionar que o ataque da Juventus decepcionou bastante. Aquilo que nós fizemos vários comentários positivos e que geramos uma expectativa muito grande, até mesmo porque a Juventus, devido a desde seus problemas financeiros de 2005, 2006, não estava tendo grandes expectativas no cenário europeu. Nós criamos isso e fomos por água abaixo. A Juventus realmente não foi nem um pouco aquilo do que nós previmos. No lado bávaro, quero frisar duas pessoas fundamentais nessa campanha do time alemão. Primeiro, o técnico Jupp Heynckes, que depois que o Bayern anunciou o Pep Guardiola, parece que deu a louca nele e o time está voando. Já foi campeão alemão, deverá ser campeão da Copa da Alemanha e por que não ganhar a Champions League? Outra pessoa é a aposta do técnico, o Javi Martínez, espanhol, contratação mais cara da história da Bundesliga, que amadureceu o meio campo bávaro. Tá valendo, né? Tá valendo. Outro ponto que eu queria colocar, na verdade são mais dois. Não, esse comentário não vai só para o Bayern, mas vai para os dois representantes alemães que formam uma antagonia aos nossos times da Espanha, que é a menos presença de individualidade, mais conjunto. Talvez isso realmente traga mais frutos para a equipe. E o segundo ponto é de Mandzukic, que não foi muito badalado, diferente das últimas apostas ofensivas do Bayern, como Podolski e Mário Gomes. Gomes, que teoricamente é melhor que Mandzukic em todos os recursos, foi mais caro, mas não rendeu. O atacante veio aí como um plano B, dominou, se tornou um ponto de referência na área e é gol atrás de gol. Tá muito bem. Colocou o Gomes no bolso e não vai sair. Seguindo, Barcelona 1, PSG 1, classificação do time catalão, com uma excelente partida e campanha do time francês. Quero frisar primeiro as duas partidas da zaga do time do Paris. Thiago Silva e Alex, representantes brasileiros, deram um show e por pouco não classificaram o time francês. Outro ponto, Lucas Lavezzi. Jogaram muito bem, carregaram o time para o ataque, mas não conseguem definir em gol. Por que será? O time joga muito pro Ibra? Será que isso vale realmente a pena? Eu defendo a tese de que é realmente o mal do esquema tático. Essa necessidade de sempre passar a bola para Ibrahimovic está tirando o poder ofensivo de jogadores que já possuíam isso, como é o caso de Lavezzi no Napoli, e que tinha a desenvolver em Lucas. Mas eu acredito que eu defendo que o PSG finalmente jogou conforme o investimento. Ele jogou com o Barcelona igual para igual, em nenhum momento procurou se retrancar, mas também acho que a questão de você precisar expor aqueles jogadores que contratam pode ter dificultado um pouco. Não acho que essas quartas de final, era um jogo para Beckham jogar todas as partidas assim. Eu acho que ele tinha a somar sim, mas não acredito que ele pudesse jogar desde o começo. Talvez não vejo também ele como um grande responsável por derrota, não, até porque não teve derrota, mas poderia ter poupado mais o coroa inglês. Inclusive, Matuidi e Verratti jogaram muito melhor e foram muito mais participativos nos dois jogos. Outra coisa é o efeito Messi.
o Barcelona estava até então sendo eliminado, o Messi entrou e a equipe começou a jogar bem melhor, até conseguir o gol. O Messi, ele começou a jogada do gol, não participou de maneira bem efetiva, mas levantou a moral do time como ninguém levanta. Outro ponto a ser frisado é sobre a participação de Iniesta. O craque catalão vem jogando muito bem e nos minutos finais do jogo ele partiu individualmente para a área, deu um drible, tirou 2 zagueiros do PSG, que foi a única possibilidade que eu via de finta ali, ele conseguiu, quase fez um golaço. E também a posse de bola do Barcelona, que continua altíssima, eles realmente continuam dominando o jogo nesse sentido. Faz a diferença, né? No final das contas, se você está empatando e você está com a posse de bola de 65%, 62%, ajuda muito. E muito pouco comentado, mas jogando muita bola, está também Jordi Alba, com um rating de passe muito, muito alto. Aproximadamente, se não me engano, foi 89% nessa última partida, valendo muito a pena a contratação do lateral esquerdo. A lateral do Barcelona é muito boa, porque no primeiro jogo, aquele passe do Daniel Alves foi coisa de cinema, né? Bem, vamos ver até quando o Barcelona vai continuar agradando os olhos e resistindo às bolas aéreas dos adversários, que tem sido o grande calo da equipe catalã. Bom, adiante nós temos os sorteios para as semifinais da Champions League e acabamos tendo um embate entre Alemanha e Espanha dos dois lados, né? De um lado Bayern e Barcelona, do outro Borussia Dortmund e Real Madrid. No duelo Bayern-Barcelona, nós temos um retrospecto mais recente com o chocolate da equipe catalã em cima dos bávaros. Porém, ultimamente a equipe do Barcelona está longe de ser aquela que foi comandada um dia por Pep Guardiola, futuro treinador do Bayern de Munique. E o Bayern está com esse futebol mais coletivo do que o time azul-grená. Bem, difícil cravar um vencedor, só tenho certeza de um grande jogo, mas que, como eu até falei no comentário anterior, Mandzukic, com sua presença diária, pode trazer grandes problemas para a defesa catalã, que tem sofrido com esse tipo de centroavante. Eu vou falando que faz muito tempo que eu estou querendo ver essa revanche, que o Bayern precisa levantar sua moral contra o Barcelona, e tem a grande prova de fogo. Na minha opinião, o Bayern leva melhor, muito pela experiência de Jupp Heynckes, contra o Tito Villanova, nem tão experiente, está levando mais o time com o coração. E o Bayern está muito bem estruturado, novamente falando do Javi Martínez, mudou completamente a filosofia do time em campo. Na minha opinião, Bayern leva. Já eu aposto nos culés. Acredito que a agilidade do ataque do Barcelona vai trazer grandes dificuldades para a zaga do Bayern, mas realmente um jogo sem favorito, definitivamente um jogo sem favorito. Quem vai ganhar somos nós, fãs de futebol. Com certeza. Seguindo, Borussia Dortmund e Real Madrid. Reeditando o jogo da fase de grupos, em que o Dortmund levou a melhor, vencendo na Alemanha e empatando na Espanha. O Dortmund vem com toda essa coletividade, todo esse projeto que veio sendo preparado aos poucos. E encara um Real Madrid mais experiente, com o Mourinho já tendo levado 2 troféus, o Cristiano Ronaldo também campeão, já é artilheiro da atual Champions League. Na minha visão, o Real Madrid leva vantagem pela experiência, mas é muito difícil saber como o Borussia vai saber lidar com as semifinais. No último programa, eu levantei a questão da falta de experiência, de ser um time jovem do Borussia, que isso poderia atrapalhar, e até os 48 do segundo tempo na partida de volta estava atrapalhando de fato. Mas eles mostraram uma capacidade de reação muito grande e é um time invicto ainda na competição. Isso deve ser mencionado, deve ser levantado. Eu realmente estou apostando no futebol apresentado pelos comandados de Jürgen Klopp e acredito que vai ser uma partida muito difícil para o time do Real Madrid. Também gostaria de
abrir ponto aqui que eu estou surpreso com a atual campanha do Real Madrid, porque está com um ambiente que tinha tudo para dar errado, o elenco totalmente rachado, o Mourinho tendo briga com Casillas, com outras estrelas do time, já praticamente acertado a sua saída para o ano que vem. Se conseguirem um título, eu acho que vai ser um daqueles mais esquisitos, pois eles não têm ambiente nenhum para conquistas nesse exato momento. É muito semelhante à campanha da temporada passada do Chelsea. Meio que mandaram o Vilas Boas embora, assumiu o interino, foi mais na raça mesmo dos meninos do Abramovich. Mas deixando claro, eu aposto no Dortmund na final. Bom, meus caros, terminados esses comentários, essas considerações gerais, eu queria apresentar para vocês alguns questionamentos baseados em algumas observações que eu fiz sobre essas rodadas e sobre toda a UEFA Champions League em geral. A primeira delas tem a ver com dinheiro, grana, bufunfa. O que é que vocês acham desses times que têm feito um amplo investimento financeiro, uma injeção de dinheiro muito grande em tempos recentes, que se você analisar bem o Manchester City, o Chelsea, o Paris Saint-Germain e até certo ponto também o Málaga, nenhum deles atingiu inicialmente os seus objetivos na UEFA Champions League. O Chelsea é um time que fez um investimento muito longo, demorado e acabou atingindo o seu objetivo final. No entanto, nessa edição da Champions League não foi tão longe. Então, até que ponto esse investimento financeiro tem dado resultado a esses clubes? Pode-se dizer que é um projeto que meio arriscado, pode dar certo, mas é muito longo o período para dar certo. Por exemplo, o Chelsea durou quase 10 anos para conseguir sua primeira Champions League. Agora o time vai novamente tentando buscar um time, contratou jogadores jovens, mas daqui que consiga botar esses jogadores jovens para jogar no seu máximo nível, vai demorar muito para reconquistar a Europa. Sobre o Chelsea, eu gostaria de afirmar que eles conseguiram o título no ano em que eles estavam menos preparados para conseguir. Então, com o elenco já totalmente desgastado, os medalhões já no último gás e surpreenderam a todos. Eu acho que a questão do investimento no futebol, ele só é benéfico para o torcedor daquele time. Essas equipes, essas agremiações que foram compradas, principalmente na Inglaterra, o Chelsea foi, digamos assim, um grande marco dessa transformação. Eles inflacionaram muito o mercado futebolístico, fazendo, por exemplo, eu sempre vou lembrar da contratação do Kolarov, que foi absurda, mais de 20 milhões de dólares para um jogador que merece no máximo 5. Então, bem, o Dortmund está aí para mostrar que nem sempre dinheiro é tudo. Apostaram em 2 pontos fundamentais, jogadores jovens e jogadores de seus países. Acredito que esse projeto deu certo. O Barcelona, de certa forma, apesar de ser um time multimilionário, também consegue tirar frutos da sua proposta de jogadores formados nas canteiras. Bem, eu acho que pode acontecer das duas coisas. Pode se formar grandes times e pode se não formar, mas as expectativas são muito altas e nem sempre elas são atingidas. Depende muito também o fator da camisa, né? A camisa pesa bastante. O Manchester City não tem nenhuma história grandiosa fora da Inglaterra, ou até mesmo dentro da Inglaterra. E ele não conseguiu nem sair da fase de grupos. Eu acredito também que o próprio Galatasaray se insere nesse questionamento, já que ele fez contratações bombásticas durante a janela de janeiro e acabou conseguindo bons resultados, né? Mas nós não sabemos qual vai ser a postura a política do time na próxima abertura. O segundo questionamento é uma coisa mais direta, mais clara. Pelas minhas observações, a arbitragem da UEFA Champions League tem sido catastrófica, terrível, brasileira. O que é que vocês têm achado da arbitragem da Champions League? Como você mesmo disse, brasileira, ou seja, o mundo todo está sofrendo com isso. O engraçado é que a Champions League não vinha afetando muito a Champions League, mas nesses últimos jogos, Juventus revogou o erro de arbitragem, Dortmund classificou no erro de arbitragem. O Madrid se classificou com o erro de arbitragem. Ibrahimovic fez gol no Barcelona com erro de arbitragem.
decepcionante. Já veio desde a Copa do Mundo 2010, aquele lance clássico do Lampard fazendo gol e que não foi validado. Fica a pergunta assim, no Brasil, nós falamos sempre da preparação, que os árbitros não têm instrução suficiente, que não tem curso e blá 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 blá, se importam muito com a questão física. Mas na Europa, não tinha tudo isso. Nós ainda temos árbitros como Wolfgang Stark, Howard Webb, que são referências, mas tudo bem. E aí vai ficar sempre dependendo de 2, 3, 4. Oitavas de finais são 8 jogos. Você não vai poder sempre escalar, você não vai ter 8 árbitros de alto escalão para poder mediar essas partidas. Então, acredito que a arbitragem realmente está levando o futebol a pensar em reciclar seus conceitos, principalmente sobre o uso de tecnologia. Eu acho que, pelo menos para lances capitais, isso já deveria ter sido implementado há muito, muito tempo. Uma das teorias conspiradoras contra a UEFA é o fato do Michel Platini ter cada vez mais poder lá dentro, querendo até almejar tomar a FIFA, e pode haver também manipulações de resultados. A gente não pode provar, mas pode futuramente aparecer por aí. Bem, o que nós podemos ver aí são um bando de engravatados, só pensando em poder e esquecendo do ponto-chave que é o futebol e a evolução dele. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao final desse segundo Tribuna Cast, esse nosso segundo programa. Eu gostaria de ouvir seus comentários finais, por favor. Bem, o meu comentário vai sobre o show que as torcidas estão dando nos estádios. Que os turcos eles são fanáticos, isso já não é novidade para ninguém, mas que a pressão deles influencia nos resultados, isso também é indiscutível. Mais uma vez, os times grandes entram nos estádios do Galatasaray, ou posso do Fenerbahçe, e sofrem com a pressão, com o espírito que contagia os jogadores da agremiação da casa. E também não tem como não levantar aqui a participação da torcida do Borussia Dortmund com o mosaico mais bonito que eu vi na história do futebol, com um boneco se movimentando, foi sensacional. Inclusive, se forem parar para reparar no próprio vídeo, na hora da entrada, os jogadores do Málaga ficam encarando aquele mosaico, bem não acreditando que a torcida deu aquele espetáculo. Valeu muito a pena, foi show de bola. Levando em consideração outro ponto importante, é o futuro dos técnicos desses 4 semifinalistas. Primeiramente, o Tito Villanova começou muito bem a temporada, fazendo do Barça o melhor ataque, inclusive o melhor início de temporada de toda a história do Barcelona no Campeonato Espanhol. Acabou sofrendo muito com o câncer, ficou afastado por bastante tempo, com o Jordi Roura, seu assistente, o interino do interino, assumindo o time do Barcelona, e acabou fracassando, inclusive perdendo 2 clássicos para o Real Madrid de maneira seguida. E não sabemos o futuro do Villanova na vida como na carreira. Seguindo Jupp Heynckes, do Bayern de Munique, que depois que o time anunciou o Pep Guardiola como próximo treinador, deslanchou na carreira, aprendeu com os erros da última temporada e faz uma temporada excepcional, ganhando tudo, podendo até fechar com chave de ouro, conquistando a tríplice coroa. Não sabemos dizer se ele realmente vai se aposentar, porque é um grande treinador, fez ótimos trabalhos e realmente o caminho ainda não está fechado para ele. Eu vejo um bom futuro. José Mourinho, tudo indica que ele deva voltar para a Inglaterra, voltar para o Chelsea, onde ele mandava e manda até hoje. O Real Madrid ainda tenta mantê-lo pela temporada que vem fazendo, mas realmente é difícil manter o Mourinho em Madrid. E o Jürgen Klopp tem uma carreira bem estabilizada, tem um dos melhores times, está entre os 4 melhores times da Europa, é o único que deve continuar no mesmo emprego para a próxima temporada. Bom, meus caros, eu agradeço muito pelos comentários dos nossos queridos Cisco e Zé Pereira. Aos nossos queridos ouvintes, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer falar para vocês e até a próxima.